Tudo bem? Meu nome é João Dourado. Hoje o assunto é o seguinte: na prática, nós vamos estar falando de uma situação especificamente, vamos colocar assim, como que seria a vida de uma pessoa, o que a ausência de política pública, né, pode causar na vida de uma pessoa num determinado assunto aqui, num determinado momento. Então vamos lá. Vamos colocar aqui assim a coisa dessa forma aqui. Se você tem interesse em conseguir uma determinada coisa e isso faz sentido para você, você consegue. Isso você pode, você consegue isso daí. Mas vamos colocar como exemplo aqui, né? No caso, se você tem um determinado vício, né? Então você quer parar de sair desse vício. Sair de um vício não é fácil. Você pode, você consegue. Desde que você se empenhe, né? Para que você possa sair desse vício. Você vai ter que se empenhar, você vai ter que se dedicar. Se você, por exemplo, é viciado em cigarros, de um momento para outro, você percebeu que fumar prejudica a sua saúde. E aí você quer sair, você quer parar de fumar. Mas, de repente, você percebe que você não consegue parar de fumar tão fácil assim, né? Mas aí você coloca na cabeça, não, tudo que eu quero, tudo que eu me interesso, eu posso, eu consigo. E você se dedica para que isso aconteça. Pare de fumar. Mas você tem uma história de vida, vamos falar na questão do cigarro aí, você tem uma história de vida. Você percebe que você tem uma história de vida. Quando você nasceu, você não fumava, você não tinha nenhum tipo de vício, você não nasceu viciado, você não nasceu fumando, né? Em algum momento da sua vida, você percebeu, você aprendeu, você conheceu algumas pessoas, né? E aí você prestou atenção num detalhe que se você, por exemplo, você falou assim, poxa, eu não nasci fumando, mas de repente, você, em algum momento da sua vida, você aprendeu aquele tipo de vício. Mas é bom prestar atenção num detalhe. Para você se interessar em fumar, primeiro você teve contato com alguma pessoa conhecida que fuma. E por uma ou outra razão, você achou que aquilo era uma coisa muito legal, uma coisa bacana. E aí você se interessou e falou assim, não, eu vou aprender a fumar, isso daqui é muito bacana, muito legal. Provavelmente no início isso daí despertou a sua curiosidade. Você só observava. E depois você foi aumentando essa sua curiosidade, aí você se interessou e vou experimentar essa coisa, vamos ver como que é, o que que vai acontecer. E aí você naquele momento ali, você deve ter engasgado, você deve ter tossido, você sentiu ali aquele gosto da fumaça na boca. Cada um age de um jeito, né? Cada um tem uma manifestação, o corpo reage de um jeito. E aí, mas você estava interessado, você estava afim, né? Então você falou assim, por que não, né? Porque eu vou insistir, insistiu, foi passando ali, e você se transformou em uma pessoa fumante. E aí o vício de fumar agora já era uma realidade para você. Bom, mas aí você percebeu, depois de um determinado tempo, que o cigarro te fazia um mal. E você realmente falou assim, não, agora eu vou parar de fumar. Mas aí você não conseguiu. Aí você percebeu o quanto é difícil parar de fumar. Porque toda vez que você tentava, o seu corpo se manifestava e você percebia o quanto é difícil parar de fumar. Porque toda vez que você tenta, seu corpo se manifesta e percebe a falta da nicotina que você está deixando de fornecer para ele. E aí ele reage. E você sente um terrível mal-estar provocado pela abstinência. A nicotina do cigarro está provocando em você. Agora você percebe que entrou em uma tremenda roubada. E aí você descobriu que o cigarro só te prejudica. E você quer parar e não consegue. Você se sente impotente diante dessa situação, pois percebe todo o mal que o cigarro é capaz de causar para você, inclusive com relação à questão do dinheiro, porque você tem que comprar esse cigarro, né? E literalmente você está queimando dinheiro ali. Mas mesmo assim você não consegue parar de fumar. E aí você se culpa por ter chegado a essa situação. Que se você tivesse sido melhor orientado sobre os perigos que os vícios poderiam te causar, se o seu município ou estado tivesse implementado políticas públicas preventivas nesse sentido aí, que te preparasse, você não teria caído nessa armadilha e aprendido a fumar. Agora você vai ter que aprender a deixar de fumar. Você sabe que não é aconselhável usar adesivos, cigarros eletrônicos, remédios, porque você estaria substituindo
uma droga, um vício por outro. E você não quer entrar novamente em outra roubada. E aí, você sabe que pode aprender a deixar de fumar, mas que vai ser um caminho mais difícil do que se você tivesse sido prevenido. Com certeza, se o Estado tivesse desenvolvido na sua comunidade, de forma séria, educativa, algum tipo de política pública preventiva, com certeza você não teria se viciado em cigarros e não estaria colocando a sua saúde em risco, nem a saúde das outras pessoas. Sendo mais direto, você não estaria colocando em risco a sua vida, nem a vida das outras pessoas que te cercam. Porque você sabe que é comprovado cientificamente que a fumaça que sai da ponta do seu cigarro causa muito mais mal às outras pessoas que estão à sua volta do que a você mesmo. Agora você vai ter que aprender a deixar de fumar. E é possível sim aprender a deixar de fumar.